Olá pessoal, hoje à noite vamos passear por um lugar que você já viu em fotos, documentários, livros escolares, mas nunca desse jeito. Você não está observando de longe. Você está aqui, com os pés fincados no chão duro, sentindo o vento seco bater no rosto e percebendo, quase de imediato, que essa ideia romântica de construir uma das maiores obras da humanidade vai durar exatamente 5 segundos na sua cabeça. Depois disso, só sobra o peso da realidade. Sabe quando você acha que nasceu na época errada? Bom, se tivesse nascido na China antiga, já teria morrido, talvez nem em uma semana inteira. Hoje, você vai descobrir o tipo de esforço que não vira estátua com nome gravado. O tipo de trabalho que constrói algo eterno, mas apaga quem fez. Antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, literalmente como prometido. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever no canal, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. E enquanto escuta, comenta depois o que mais te surpreendeu nessa história, porque sempre aparece algo inesperado. Agora, diminua as luzes, talvez ligue um ventilador para criar um zumbido suave de fundo, e vamos embarcar juntos na jornada desta noite. Você está parado diante de um oficial imperial. Ele não grita. Não precisa. A ordem já foi dada muito antes de você nascer. A Grande Muralha precisa crescer. Não é um pedido. É um chamado que chega a vilas inteiras como uma sombra longa. Você entende rapidamente que não se trata apenas de pedras empilhadas. Trata-se de controle, medo e permanência. É amplamente conhecido que a construção da Grande Muralha começou ainda antes da unificação da China, mas agora, sob um império centralizado, ela ganha outra escala, quase obsessiva. Você começa a caminhar com o grupo. Homens de diferentes idades, alguns jovens demais, outros já com o corpo gasto. Não há conversa animada. Só o som dos passos e da respiração pesada. O terreno muda rápido. Planícies dão lugar a colinas, depois a encostas que parecem não ter fim. E ali, pela primeira vez, você vê o traçado inicial da muralha serpenteando o horizonte. Não é majestoso ainda. É bruto. Irregular. Quase feio. Mas já impõe respeito. Você percebe que a obra não acontece em um único lugar. Ela existe em fragmentos, conectados por esforço humano. Cada trecho parece um mundo próprio, com regras, ritmos e sofrimentos específicos. Alguns estudiosos veem essa fragmentação como prova de que a muralha nunca foi pensada como uma linha contínua desde o início, mas como uma resposta prática a ameaças locais que, aos poucos, virou símbolo imperial. O dia começa cedo. Cedo demais. Antes mesmo do sol se firmar, você já está em movimento. O corpo ainda frio, os músculos reclamando. E aqui vem a primeira ironia moderna. Você daria tudo por uma noite mal dormida em um colchão ruim, mas isso ainda nem existe como conceito para você. Dormir é apenas apagar por exaustão. O trabalho inicial parece simples. Carregar terra. Socar o solo. Repetir. A técnica de terra compactada, muito usada nas primeiras fases da muralha, exige paciência e força constante. Você bate, 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 até o braço ficar dormente. Ninguém explica o propósito maior naquele momento. Você aprende fazendo, errando, observando. O vento traz poeira. Ela entra nos olhos, na boca, gruda na pele suada. Você tenta limpar, mas só espalha mais. O cheiro é de terra seca, madeira, suor humano. Não é desagradável de imediato. Só cansativo. E constante. Como uma música ruim que não para nunca. Em alguns momentos, você se pega pensando que talvez isso não seja tão impossível assim. E aí o corpo responde com uma dor nova, só para te lembrar onde você está. Pequena piada mental número 1. Você descobre músculos que nem sabia que existiam. Todos eles estão revoltados com você agora. Você percebe que ninguém fala em terminar a muralha. Fala-se apenas em continuar. Amanhã, depois de amanhã, no próximo ano. É uma construção sem promessa de fim. Um detalhe curioso é que muitos trabalhadores nunca souberam qual trecho estavam construindo em relação ao todo. Para eles, aquilo era o mundo inteiro. Quando o sol sobe mais, o calor aperta. Não há sombra suficiente. As pausas são curtas. Água é controlada. Não por maldade pura, mas por logística. Cada recurso é contado. O império pensa em escala.
Você sente no corpo o que isso significa. Ainda assim, algo estranho acontece. Entre a exaustão e a repetição, surge um ritmo. O corpo entra no automático. O barulho das ferramentas vira quase um som de fundo hipnótico. Aqui entra a piada leve número 2. Se existisse playlist de foco nessa época, seria só pedra batendo em terra por 8 horas seguidas. Você começa a entender que construir a Grande Muralha não é apenas levantar uma barreira física. É moldar pessoas para aceitarem o impossível como rotina. O dia termina sem cerimônia. O sol desce. O trabalho para. Você se joga no chão duro e, pela primeira vez, percebe o silêncio. Não é descanso. É pausa. E amanhã, tudo começa de novo. Você acorda antes mesmo de perceber que dormiu. Não há um despertar claro, apenas a sensação de que o corpo foi puxado de um estado desligado direto para o movimento. O chão ainda está frio, e seus músculos protestam como se tivessem sido traídos durante a noite. Se existisse botão de soneca, você apertaria sem pensar. Mas aqui, o único botão disponível é levantar. É amplamente conhecido que a Grande Muralha atravessa desertos, montanhas e planícies, adaptando-se ao relevo em vez de lutar contra ele. E, ainda assim, quando você está ali embaixo, ela parece desafiar a própria lógica. Cada trecho exige uma solução diferente, e nenhuma delas é confortável para quem constrói. Você é conduzido até um ponto mais alto do terreno. A subida é lenta. O ar fica mais rarefeito. O vento sopra com mais força, trazendo um frio seco que contrasta com o calor que ainda vive nos seus músculos. Quando você chega lá em cima, o fôlego some por completo. Não só pelo esforço, mas pela vista. A muralha segue além do que seus olhos conseguem acompanhar. Você pisca algumas vezes, como se isso fosse resolver. Nesse momento, surge aquele pensamento moderno perigoso: talvez não seja tão ruim assim. Ele dura pouco. O trabalho começa quase imediatamente. E você aprende que contemplação não faz parte da rotina. As instruções são simples e repetidas sem emoção. Posicione-se. Carregue. Coloque. Compacte. Verifique. Repita. Não há explicação do porquê exato daquele trecho existir ali. A lógica maior não chega até você. O império pensa longe, você pensa no próximo movimento. Pessoas diferentes fazem tarefas diferentes, mas ninguém escolhe. O corpo decide por você. Os mais fortes carregam mais. Os mais ágeis ajustam detalhes. Os mais velhos orientam com gestos curtos, quase automáticos. Não há espaço para debates longos. A muralha não espera. Alguns estudiosos apontam que essa divisão informal do trabalho foi essencial para a velocidade da construção, mesmo sem tecnologia avançada. Você não conhece esse termo, claro, mas sente na prática como tudo flui com uma eficiência quase cruel. O sol sobe rápido. O brilho reflete na terra clara, forçando seus olhos a semicerrar. Você percebe que o dia parece mais longo quando cada hora exige esforço físico constante. A noção de tempo se estica. Minutos viram pequenos testes de resistência. Durante uma breve pausa, você observa os materiais ao redor. Terra, pedras, madeira. Nada parece sofisticado. E talvez esse seja o detalhe mais impressionante. A muralha não nasce de algo extraordinário, mas da repetição incansável do básico. O vento não para. Ele entra pelas roupas simples, seca o suor rápido demais, causando uma sensação estranha de frio e calor ao mesmo tempo. Seu corpo tenta se adaptar. Às vezes consegue. Às vezes só cansa. Você começa a entender que a imensidão da muralha não está apenas no comprimento, mas na soma dos dias iguais. Cada trecho é um eco do anterior. A paisagem muda, mas o esforço é sempre o mesmo. Quando o sol começa a descer, você olha novamente para a muralha. Agora, ela parece um pouco diferente. Não menor, mas mais familiar. Como algo que você não entende completamente, mas já reconhece. Isso é perigoso. Porque o corpo confunde familiaridade com segurança. O dia termina sem aplausos, sem marcas claras de progresso. Você não consegue apontar exatamente o que foi feito hoje. Mas sabe que algo foi adicionado. Um pouco mais de altura. Um pouco mais de extensão. O suficiente. Você se deita novamente no chão duro,
olhando o céu escurecer. As estrelas surgem lentas, indiferentes ao que foi feito aqui embaixo. Pequena piada número 2. Pelo menos a vista noturna é prêmio. Pena que você mal tem energia para apreciá-la. Antes de apagar, um pensamento passa pela sua mente. Se isso é só o começo, o que vem depois? Você acorda com o corpo reclamando em uma língua que você passa a entender muito bem. Cada músculo parece ter uma opinião própria sobre o dia que começa. Não há surpresa nisso. O que surpreende é que, mesmo assim, você levanta. Não por coragem. Por hábito recém-criado. O corpo aprende rápido quando não tem escolha. Hoje, você começa a perceber quem realmente está ao seu lado nessa construção. Não nomes, não histórias pessoais longas. Apenas funções humanas. Há camponeses arrancados das lavouras, soldados que perderam batalhas que ninguém comenta, prisioneiros silenciosos e até artesãos que parecem deslocados naquele cenário bruto. A muralha não escolhe. Ela consome. Grande parte da mão de obra da Grande Muralha veio de trabalhadores forçados, incluindo camponeses, soldados e condenados. Você não vê isso como estatística. Você vê nos olhos cansados, nos movimentos contidos, na forma como ninguém desperdiça energia com gestos desnecessários. O dia começa com uma tarefa diferente. Hoje, você não carrega. Você observa e aprende. O que parece simples exige precisão. A terra precisa ser colocada em camadas, cada uma socada até atingir a densidade certa. Pouco esforço, a muralha cede. Esforço demais, o corpo cede primeiro. O equilíbrio é aprendido na dor leve e constante. Alguns homens mais velhos orientam com gestos econômicos. Eles não explicam. Demonstram. Você erra, ajusta, repete. Não há humilhação. Não há elogio. Apenas continuidade. Você observa os rostos ao redor. Alguns parecem ter se resignado. Outros mantêm uma rigidez silenciosa. Ninguém fala de futuro. O tempo aqui não é pensado em meses ou anos. É dividido em dias suportáveis. Se hoje termina, já é uma vitória pequena. A construção da muralha servia também como forma de controle social, dispersando populações e enfraquecendo possíveis rebeliões. Você não pensa nisso nesses termos. Mas sente que, longe de casa, longe de qualquer referência, o mundo se resume àquela faixa de terra e esforço. O vento muda ao longo do dia. Pela manhã, é frio. À tarde, carrega poeira quente. Ela gruda na pele suada, formando uma crosta fina. Coça. Incomoda. Você aprende a ignorar. Pequena piada mental número 1. Isso aqui é basicamente um spa medieval, só que sem o spa e com mais sofrimento. Em um momento raro de pausa, você compartilha água com alguém ao lado. Não há conversa. Apenas o gesto. Aqui, solidariedade é silenciosa. Falar demais cansa. Olhar já comunica o suficiente. Você começa a perceber pequenas variações na muralha. Trechos mais altos, outros mais largos. Nada é exatamente igual. A ideia de perfeição não existe. Existe funcionalidade. A muralha precisa resistir, não impressionar. Quando o dia avança, você sente algo diferente. Um tipo estranho de orgulho contido. Não de grandeza, mas de participação. Você sabe que ninguém vai lembrar de você. Mesmo assim, aquela parede existe porque suas mãos estiveram ali. É um sentimento perigoso, porque faz o corpo aceitar mais do que deveria. Pequena piada número 2. Você finalmente entende por que trabalho de base chama trabalho de base. O sol se põe de novo. O ciclo se fecha. Você se senta no chão, respirando com cuidado. Não por dor intensa, mas para economizar energia. Cada respiração é medida. Antes de dormir, você percebe que o grupo parece menor. Ninguém comenta. A ausência vira parte da paisagem. Aqui, desaparecer não causa alarme. Apenas ajusta o espaço ao redor. O céu escurece. O vento diminui. E você dorme com uma certeza incômoda. Amanhã, mais do mesmo. E o corpo já sabe disso. Você acorda com a sensação estranha de que o corpo já não pede descanso. Ele apenas executa. A dor ainda está lá, espalhada, mas agora ela é previsível. E tudo que é previsível se torna administrável. Esse é o primeiro sinal de adaptação.
e talvez o mais perigoso. Hoje, o trabalho começa longe do ponto principal da muralha. Você é direcionado para a coleta de materiais. Não parece tão pesado à primeira vista. Apenas terra, pedras soltas, troncos simples. A ilusão dura pouco. O terreno é irregular, e cada passo exige atenção. O esforço não está apenas no peso, mas na repetição constante de se abaixar, levantar, equilibrar. Você carrega pedras de formatos estranhos. Algumas se encaixam bem. Outras não. O corpo aprende a escolher sem pensar. Você testa o peso com um pequeno movimento, ajusta a pegada, segue. As mãos começam a endurecer. A pele se transforma. Pequenos cortes deixam de importar. Não por coragem, mas por economia emocional. O vento hoje sopra lateralmente, constante. Ele empurra o corpo quando você menos espera. Em alguns momentos, você quase perde o equilíbrio. A queda não é uma opção aceitável. Cair aqui não é apenas dor. É atraso. E atraso nunca é bem-vindo. Você observa como tudo funciona sem gritos. Há sinais simples. Um levantar de mão. Um bater de pé no chão. A comunicação é econômica, quase elegante na sua dureza. Alguns estudiosos veem nisso uma forma primitiva de organização altamente eficiente, moldada pela necessidade extrema. Durante uma pausa curta, você observa os estoques. Tudo é contado. Nada sobra. A comida é simples, repetitiva, suficiente para manter o corpo funcional, não satisfeito. Você entende que comer aqui não é prazer. É manutenção. Pequena piada mental número 1. Isso aqui redefine completamente o conceito de refeição equilibrada. Você volta ao trabalho com uma carga maior. O corpo reclama, mas obedece. O calor aumenta à medida que o dia avança. O suor escorre pelos olhos, atrapalhando a visão. Você pisca rápido, tenta limpar com o antebraço. Não ajuda muito. Mas continua. Você começa a perceber que o ambiente inteiro parece conspirar para dificultar o movimento. O chão não é plano. O vento não é neutro. O sol não é gentil. Ainda assim, a muralha cresce. Lenta. Teimosa. Um detalhe curioso é que essa adaptação ao terreno é justamente o que torna a muralha tão resistente ao tempo. Ela não força a paisagem, se molda a ela. No fim da tarde, você ajuda a posicionar materiais em um novo trecho. Não há sensação clara de progresso, apenas continuidade. A muralha não celebra avanços. Ela apenas exige o próximo esforço. Pequena piada número 2. Se alguém aqui dissesse só mais uma viagem, seria o maior comediante do império. O corpo começa a dar sinais mais sutis de esgotamento. Movimentos ficam um pouco mais lentos. A atenção falha por segundos. Você aprende a se corrigir rápido. Um erro aqui custa mais do que energia. Quando o sol se inclina, o trabalho desacelera. Não por misericórdia, mas porque a luz já não ajuda. Você larga a última carga com cuidado e se afasta alguns passos. Olha para trás. O trecho parece igual ao de manhã. Mas você sabe que não é. Você se senta. Respira. O vento agora traz um frio leve. O suor seca rápido demais, causando aquele arrepio que sobe pela coluna. O corpo treme, mas logo se aquieta. Antes de dormir, você percebe algo importante. Ninguém pergunta se você aguenta. O sistema assume que você aguenta, até não aguentar mais. E esse pensamento te acompanha enquanto o sono chega pesado, sem sonhos claros. Você começa o dia sentindo algo diferente. O peso não está só nos músculos, mas na cabeça. Não é dor exatamente. É uma névoa lenta, como se o pensamento precisasse de mais tempo para se formar. Ainda assim, você se levanta. Aqui, clareza mental é um luxo secundário. O corpo vai primeiro, a mente corre atrás. Hoje, você trabalha diretamente na elevação da estrutura. Não mais na base, não mais na coleta. Agora, cada ação tem impacto visível. Colocar terra, alinhar pedras, compactar com cuidado. Um erro pequeno aqui não é corrigido facilmente depois. Isso muda a tensão do dia. Tudo exige atenção constante, mesmo quando o cansaço pede o oposto. Conforme a muralha crescia, as técnicas se tornavam mais exigentes. A altura traz novos riscos.
Você sente isso quando sobe por estruturas improvisadas, feitas de madeira simples, rangendo sob o peso de corpos cansados. Cada passo é calculado. O chão parece mais distante agora. O vento sopra mais forte nesse nível. Ele não só refresca, ele empurra. Você aprende a inclinar o corpo levemente, a plantar os pés antes de levantar qualquer carga. Pequenos ajustes que salvam energia e, às vezes, evitam quedas. O corpo aprende truques silenciosos para continuar funcionando. Você trabalha ao lado de alguém mais experiente. Ele não fala muito, mas observa. Quando você posiciona uma pedra de forma errada, ele apenas toca seu ombro e aponta. Você corrige. Sem constrangimento. Sem palavras. Um detalhe curioso é que esse tipo de aprendizado prático era comum em grandes obras antigas: observar, repetir, ajustar. O sol bate direto. Aqui em cima, não há quase sombra. O calor se acumula na superfície da muralha, refletindo de volta para você. O ar fica mais seco. A boca pede água antes mesmo de você perceber. As pausas continuam curtas. O corpo aprende a aproveitar cada segundo parado. Você percebe que, quanto mais alta a muralha fica, mais ela muda a paisagem ao redor. O horizonte é cortado de forma diferente. Caminhos somem. Outros surgem. A construção não é só defesa, ela reorganiza o espaço. Você sente isso sem precisar nomear. O corpo começa a tremer levemente em certos momentos. Não de medo, mas de fadiga acumulada. Você desacelera sem perceber. Os movimentos ficam mais econômicos. Menos força bruta, mais técnica. Isso não foi ensinado. Foi imposto pela necessidade. Durante uma breve pausa, você apoia as mãos na pedra recém-colocada. Ela ainda está quente do sol. A textura é áspera, irregular. Você sente um estranho senso de permanência ali. Aquela pedra vai ficar quando você não estiver mais. O pensamento não é dramático. É simples. Constatação. O trabalho continua. Subir, descer, ajustar, compactar, repetir. O ritmo é quase hipnótico. O som das ferramentas, o impacto ritmado no solo, o vento constante. Tudo se mistura em um fundo sonoro que embala o esforço. No fim da tarde, um pequeno trecho é considerado concluído. Não há comemoração. Apenas a ordem implícita de seguir adiante amanhã. Você olha para o que foi feito. Não é bonito. É sólido. Isso basta. O cansaço agora é profundo. Não localizado. Ele está em todo lugar. Você sente nos olhos, que piscam mais devagar. Nas mãos, que demoram a responder. Nas pernas, que parecem pesar o dobro na descida. Quando o sol começa a cair, a muralha projeta uma sombra longa sobre o terreno. Você caminha dentro dela por alguns instantes. O ar ali é mais fresco. O silêncio, mais denso. É um raro momento de alívio. O sono chega pesado, sem cerimônia. Amanhã, a altura aumenta mais um pouco. Você acorda com o corpo funcionando no automático, como uma máquina que aprendeu a ignorar alertas. A dor ainda existe, mas ela não pede mais atenção imediata. Está ali como um ruído de fundo constante. O que realmente pesa hoje é o cansaço antigo, aquele que não vai embora com uma noite curta de sono no chão duro. O trabalho muda novamente. Agora, você faz parte do transporte. Não de pequenas cargas, mas de volumes que exigem coordenação. Troncos, cestos cheios de terra compactada, pedras maiores. Tudo se move lentamente, quase em silêncio, como se qualquer som extra fosse desperdício de energia. O caminho é ingrato. Pedras soltas, inclinações inesperadas, vento lateral. Você aprende a olhar para o chão à frente, não para o topo. Pensar no destino final só torna tudo mais pesado. Aqui, o segredo é dividir o sofrimento em partes pequenas. Você caminha ao lado de outros carregadores. Não há conversa. O ritmo coletivo dita o passo. Quando alguém desacelera, todos sentem. A pressão não é verbal. É física. O corpo do grupo precisa se mover como um só. Em alguns trechos, você precisa quase escalar, usando mãos e pés para manter o equilíbrio. O peso não ajuda. Os músculos dos braços ardem. O coração bate forte, mas controlado.
Você aprende a respirar em um ritmo específico, mais lento, mais profundo. Isso poupa energia. Você não sabe explicar por quê. Só funciona. Alguns estudiosos veem nesse tipo de adaptação física uma forma de inteligência prática desenvolvida sob pressão extrema. Você chama isso apenas de sobrevivência. Quando finalmente chegam ao ponto de entrega, não há alívio imediato. Ainda é preciso posicionar o material, distribuir cargas, preparar o próximo trecho. O trabalho não termina com a chegada. Ele apenas muda de forma. Em um momento raro, você olha para trás e vê o caminho percorrido. Ele parece improvável, íngreme demais, longo demais. Ainda assim, foi feito. Isso te dá uma sensação estranha de capacidade. Não orgulho. Apenas constatação. O corpo aguenta mais do que você imaginava, desde que não seja perguntado. O vento muda no fim da tarde. Fica mais frio, cortante. O suor seca rápido, causando arrepios. Você ajusta a roupa como pode. Não há muito o que fazer além de continuar se movendo. Quando o trabalho desacelera, você sente o peso real do dia cair sobre você de uma vez. As pernas ficam pesadas. Os ombros doem profundamente. As mãos tremem levemente. Você se senta por um momento, olhando o chão, respirando com cuidado. A muralha está ali, silenciosa. Recebeu mais um pouco do que precisava hoje. Não agradece. Não reconhece. Apenas permanece. Você se deita mais tarde, sentindo o corpo vibrar com aquela sensação pós-esforço extremo. Não há pensamentos longos. Apenas a certeza de que amanhã, tudo se repete. E, estranhamente, você já espera por isso. Você acorda com a sensação de que o tempo perdeu nitidez. Os dias já não se distinguem com clareza. Tudo parece parte de um mesmo bloco contínuo de esforço, sono raso e recomeço. Ainda assim, algo mudou. O corpo já não estranha o primeiro movimento. Ele apenas responde, como se tivesse aceitado o acordo silencioso feito com a muralha. Hoje, o trabalho leva você para uma área mais elevada, onde o terreno começa a se tornar realmente hostil. Não é só inclinação. É irregularidade. Rochas expostas, desníveis abruptos, caminhos que parecem ter sido escolhidos para testar limites. Construir aqui não é apenas difícil, é insistir contra a lógica. Muitos trechos da Grande Muralha foram erguidos sobre montanhas quase inacessíveis, usando o próprio relevo como parte da defesa. Você entende isso no momento em que começa a subir carregando material. O chão não coopera. Cada passo precisa ser calculado. Um erro simples vira um tombo longo. O vento aqui em cima é diferente. Mais forte. Mais constante. Ele não refresca, ele empurra, puxa, desequilibra. Você aprende a inclinar o corpo de forma quase imperceptível, ajustando o centro de gravidade sem pensar. O corpo aprende truques que a mente nunca planejou. As tarefas são lentas. Ninguém corre. Ninguém acelera. A velocidade aqui é ditada pela sobrevivência. Um movimento errado custa caro demais. O silêncio se impõe naturalmente. Falar exige fôlego que ninguém quer gastar. Você observa como a muralha se adapta ao terreno. Ela não tenta domar a montanha. Ela a acompanha. Sobe quando precisa subir. Afina quando o espaço exige. Essa flexibilidade é o que garante resistência. Alguns estudiosos apontam que essa adaptação ao relevo foi uma das maiores vantagens estratégicas da muralha, mais importante até do que a altura em si. O sol aparece e desaparece conforme as nuvens se movem rápido. Quando ele surge, o calor bate forte. Quando some, o frio corta. O corpo não tem tempo de se ajustar completamente a nenhuma das duas sensações. Isso desgasta mais do que um clima estável. O esforço em altitude cobra seu preço. A respiração fica mais curta. O coração bate um pouco mais rápido. Você aprende a fazer pausas estratégicas, fingindo ajustar algo só para recuperar o fôlego. Não é trapaça. É sobrevivência inteligente. Em determinado momento, você ajuda a alinhar pedras em um trecho estreito. Há pouco espaço para errar. O vazio está logo ali ao lado. Você não olha para baixo. Olhar não ajuda em nada. Você foca na textura da pedra, no peso exato, no encaixe correto.
Muitos desses trechos elevados permaneceram intactos por séculos justamente porque eram difíceis de alcançar, tanto para invasores quanto para quem precisava repará-los. A dificuldade vira proteção. O dia avança devagar. Cada tarefa parece durar mais do que deveria. O corpo entra naquele estado estranho em que tudo dói, mas nada paralisa. É uma resistência silenciosa, sem heroísmo. No fim da tarde, a luz muda. O terreno ganha tons mais suaves. A muralha projeta sombras irregulares sobre as encostas. Você para por um instante e observa. Não por admiração, mas por orientação. A luz ajuda a entender onde pisar. Quando o trabalho finalmente desacelera, você sente um alívio profundo, quase pesado. As pernas tremem levemente na descida. O corpo cobra o que foi emprestado durante o dia. Ao se deitar, você percebe algo importante. Não é mais apenas força física que te mantém aqui. É a adaptação. Ajuste constante. A capacidade de mudar sem perceber. A muralha não está sendo construída só com pedra e terra. Ela está sendo construída dentro de você também. Você acorda com o vento passando por cima do acampamento como se estivesse contando quantos ainda estão ali. Ele não é violento, apenas constante, insistente, lembrando que a muralha não vive em silêncio absoluto. O corpo demora alguns segundos a responder hoje. Não por dor nova, mas por acúmulo. Tudo pesa um pouco mais antes de começar a se mover. O trabalho desta vez envolve resistência ao clima. Não é uma tarefa específica, mas uma condição permanente. O dia começa frio, quase cortante, e você sente os dedos rígidos enquanto tenta executar movimentos simples. Segurar ferramentas exige mais força. Ajustar materiais demora mais. O corpo precisa de tempo para aquecer, tempo que não existe. A Grande Muralha atravessa regiões de clima extremo, com invernos rigorosos e verões severos. Você vive essa transição dentro de um único dia. Quando o sol finalmente sobe, o frio dá lugar a um calor seco, que drena energia rápido demais. A roupa simples não protege de nenhum dos dois. Você aprende a se mover em camadas. Não de tecido, mas de ritmo. Começa devagar, quase econômico demais. Depois acelera um pouco quando o corpo responde. Nunca rápido, nunca lento demais. Encontrar esse equilíbrio vira parte do trabalho. A muralha continua crescendo, mas hoje ela parece mais áspera. Talvez seja o clima. Talvez seja você. As pedras estão frias pela manhã e quentes demais à tarde. Cada toque carrega uma sensação diferente. A textura entra pelos dedos, pelos braços, se fixa na memória do corpo. Em algumas regiões, a própria composição da muralha mudava para lidar melhor com o clima local. Você não sabe disso em termos técnicos, mas percebe que certos trechos parecem absorver menos calor, outros mais. Nada aqui é aleatório. O vento levanta poeira quando o chão seca. Ela entra nos olhos, no nariz, na boca. Você pisca rápido, respira com cuidado. Aprendeu a não inspirar fundo quando o vento muda. Pequena piada mental número 1. Isso aqui é basicamente treinamento avançado de respiração involuntária. O esforço constante começa a afetar a noção de tempo. Você não sabe dizer quanto tempo passa entre uma tarefa e outra. Tudo vira uma sequência contínua de movimentos. O corpo entra em um estado quase meditativo, não por escolha, mas por necessidade. Pensar demais atrapalha. Alguns estudiosos observam que ambientes extremos aceleram processos de adaptação física e mental. Você chama isso apenas de se acostumar rápido ou não durar muito. No meio do dia, o calor aperta de verdade. A pele arde levemente. O suor evapora rápido demais, deixando uma sensação de secura desconfortável. Beber água é controlado, medido. Cada gole é pequeno. O corpo aprende a não pedir mais do que recebe. Apesar disso, o trabalho não para. Você ajuda a reforçar um trecho que sofreu desgaste recente. O clima não é apenas um obstáculo, é um inimigo silencioso da própria muralha. Manter o que já foi feito é tão importante quanto construir algo novo. Você percebe que a muralha não é uma linha fixa. Ela exige cuidado constante. Ajustes. Reforços. É uma estrutura viva, no sentido mais prático possível. Ela reage ao ambiente, e as pessoas reagem a ela. Quando o sol começa a descer,
o frio retorna rápido demais. O corpo, ainda quente do esforço, sente o choque. Os músculos ficam rígidos de novo. Você se movimenta para não travar completamente. No fim do dia, o vento diminui um pouco. O silêncio cresce. Você se senta por alguns instantes, olhando o horizonte. A muralha segue ali, firme, indiferente ao clima e a você. Ao se deitar, você percebe que já não espera conforto. Espera apenas continuidade. E isso, estranhamente, traz uma sensação de estabilidade. O corpo sabe o que vem amanhã. Não gosta, mas sabe. E isso, aqui, já é quase um privilégio. Você percebe que o trabalho começa antes mesmo de qualquer ferramenta tocar a pedra. Começa na organização silenciosa das pessoas. Hoje, você não carrega blocos grandes. Hoje, você observa. Aprende como tudo se move quando ninguém está explicando nada. A muralha não cresce apenas com força. Ela cresce com coordenação. Fileiras de pessoas passam materiais de mão em mão, como um rio lento, mas contínuo. Você entra nesse fluxo quase sem perceber. Um passo fora de ritmo atrapalha tudo. Um atraso pequeno vira um problema grande alguns metros adiante. A construção da Grande Muralha envolveu sistemas logísticos complexos, especialmente em regiões onde carros ou animais de carga não conseguiam chegar. Você está literalmente dentro desse sistema agora. Não parece grandioso. Parece apenas cansativo. O chão irregular exige atenção constante. Cada passo precisa ser calculado. Você sente o peso do objeto nos braços, mas sente ainda mais o peso da responsabilidade de não deixar cair. Derrubar algo aqui não é só barulho. É tempo perdido. E tempo, nesse lugar, é uma moeda que ninguém quer gastar. Você aprende rapidamente a ler sinais mínimos. Um olhar. Um gesto curto com a cabeça. Um corpo que se inclina um pouco mais para avisar que está cansando. Não há gritos. Gritar gasta energia demais. O silêncio vira a linguagem principal. Muitos dos trabalhadores não se conhecem pelo nome. Você também não sabe o nome da maioria. Ainda assim, confia neles com algo pesado nas mãos. Existe uma estranha intimidade funcional nisso. Você não sabe quem a pessoa é, mas sabe exatamente como ela se move. O sol acompanha esse fluxo. Não como um relógio exato, mas como uma pressão constante nas costas. A sombra da muralha cresce e diminui ao longo do dia, e você passa a usá-la como referência. Quando a sombra encurta demais, você sabe que o pior calor está próximo. Há uma ideia aceita entre estudiosos de que grandes obras coletivas criam uma identidade compartilhada temporária, onde o indivíduo se dilui na função. Você sente isso acontecer. Não há espaço para ego. Só para continuidade. O ritmo começa a entrar no corpo como um pulso. Passa. Recebe. Gira. Avança um passo. Repete. O pensamento desacelera. O corpo assume o controle. Você não está entediado. Está focado demais para isso. Em certo momento, alguém tropeça alguns metros à frente. Nada grave. O fluxo pausa por segundos. Ninguém reclama. Todos ajustam. A muralha ensina paciência de forma prática. Não é um conceito bonito. É sobrevivência do processo. O vento aparece de novo, levantando poeira fina. Ela se deposita na pele suada, criando uma camada áspera. Você pisca, cospe de leve para o lado, limpa o rosto com o antebraço. Pequena piada número 2, esfoliação natural, edição extrema. O trabalho recomeça. O fluxo se reorganiza. Você percebe que ninguém precisa mandar. A estrutura se ajusta sozinha. É como se todos soubessem exatamente o que precisa ser feito, mesmo sem nunca terem sido ensinados formalmente. Com o passar das horas, os braços começam a tremer levemente. Não é dor ainda. É aviso. Você aprende a reconhecer esse limite. Força demais agora significa falhar mais tarde. Você reduz um pouco o ritmo, sem quebrar o fluxo. Isso também é aprendizado. O céu começa a mudar de cor. O calor diminui devagar. O corpo responde quase com alívio imediato. Os músculos ainda estão tensos, mas o ar mais fresco engana a sensação de cansaço. Você sabe que ainda não acabou. Quando o dia finalmente começa a encerrar,
O fluxo desacelera naturalmente. Não há anúncio. Apenas menos movimento. As pessoas se afastam, sentam, esticam os braços, massageiam ombros. Você faz o mesmo. O silêncio retorna, mas não é o mesmo do início. Ele vem carregado de exaustão coletiva. Você olha para a muralha e percebe que, embora não tenha colocado uma única pedra no lugar final hoje, sem você ela também não teria crescido. Isso muda algo dentro de você. Não orgulho. Não exatamente. É mais uma compreensão tranquila de que nem todo esforço precisa ser visível para ser essencial. Você se deita com os braços ainda vibrando levemente. O corpo demora a desligar. Mas quando finalmente cede, o sono vem pesado, como tudo aqui. E você aceita. Você acorda antes do som coletivo ganhar forma. Não é um despertar brusco. É mais como se o corpo simplesmente decidisse que ficar deitado não é mais uma opção. Os músculos ainda estão pesados, duros, como se tivessem sido moldados junto com a muralha durante a noite. Você se senta devagar, testando cada articulação, negociando silenciosamente com o próprio corpo. O ar da manhã é frio o suficiente para enganar o cansaço por alguns minutos. Você inspira fundo e sente aquele cheiro seco de terra, pedra e fumaça distante. Não é agradável, mas já é familiar. E aqui, familiaridade conta muito. Hoje, você não começa carregando nada. Começa preparando. Misturando terra, cascalho e água em grandes recipientes improvisados. O movimento é repetitivo, circular, quase hipnótico. Braços descem, giram, puxam. Descansam por um segundo. Repetem. É assim que o tempo passa aqui. É conhecido que, em muitos trechos da Grande Muralha, especialmente longe das regiões mais ricas, os construtores usavam técnicas de terra compactada em vez de blocos de pedra. Você está literalmente com as mãos dentro dessa técnica agora. A muralha nasce suja, antes de ficar imponente. A textura da mistura gruda nos dedos, entra debaixo das unhas, seca rápido demais quando o sol sobe. Você aprende a trabalhar rápido, mas não apressado. Existe uma diferença grande entre eficiência e pressa, e aqui ela custa energia. Você observa como os mais experientes mexem o material sem desperdiçar movimento. Nada de força exagerada. Tudo fluido. Você tenta copiar. Nem sempre funciona. Às vezes, o braço escapa, a mistura respinga na roupa. Pequena piada mental número 1. Pelo menos ninguém aqui se importa com estilo. O som ao redor cresce aos poucos. Batidas ritmadas de compactação. Passos. Ferramentas simples tocando madeira e pedra. Não há música, mas há ritmo. E o corpo acaba entrando nele sem pedir permissão. Você começa a entender que a muralha não é construída em um único gesto heróico. Ela surge em camadas. Uma sobre a outra. Dia após dia. Compacta, seca, recebe outra. É um processo lento, quase teimoso. E exatamente por isso funciona. Existe uma linha de pensamento aceita de que a durabilidade da muralha vem menos do tamanho e mais da constância do método. Você sente isso no corpo. Não é sobre fazer muito hoje. É sobre conseguir voltar amanhã. O sol sobe, e com ele vem o calor. A mistura começa a endurecer mais rápido. Você e os outros ajustam a quantidade de água quase instintivamente. Ninguém explica. Você observa, imita, erra um pouco, acerta depois. É assim que se aprende aqui. Em determinado momento, você ajuda a compactar uma seção recém-misturada. O som muda. Um baque seco, repetido, quase reconfortante. Cada batida empurra o material para dentro de si mesmo, expulsando o ar. Você sente a vibração subir pelos braços, pelos ombros, até o peito. O trabalho exige postura. Se você se inclina demais, as costas reclamam. Se força só os braços, eles falham cedo. Você ajusta, aprende a usar o peso do corpo, não apenas os músculos. A muralha, mais uma vez, ensina sem palavras. O tempo parece estranho aqui. Horas passam sem que você perceba. O corpo mede o dia melhor que a mente. Quando a fome aparece, você sabe que já passou do meio do trabalho. Quando a sede aperta de verdade, é porque você esqueceu de beber antes. Você se senta no chão, come em silêncio, sente o corpo esfriar rápido demais. Descansos são curtos.
longos demais, e o corpo não quer voltar. Você se levanta antes que a mente comece a reclamar. Volta ao trabalho quase no automático. A mistura agora parece mais pesada. Ou talvez sejam seus braços. Difícil dizer. O vento muda de direção e traz poeira fina. Ela se mistura ao suor, cria uma camada que repuxa a pele quando seca. Você esfrega o rosto, piora um pouco, desiste. Pequena piada número 3. Spa de luxo versão muralha. À tarde, você percebe algo diferente. Uma parte da muralha já seca começa a ganhar forma definida. Linhas mais retas. Superfícies mais firmes. Não é beleza ainda, mas é promessa. Você passa a mão pela superfície áspera e sente orgulho silencioso. Não por si, mas pelo processo. Há uma sensação curiosa de pertencimento quando você vê algo sólido surgir onde antes havia apenas terra solta. Você ajudou nisso. Mesmo que ninguém vá lembrar. Quando o dia finalmente desacelera, seus braços estão pesados, mas não vazios. Existe uma satisfação estranha em estar completamente gasto. Você se afasta alguns passos e olha para o trecho trabalhado hoje. Não é grande, mas é real. Você se deita mais tarde com o corpo quente, cansado, a mente curiosamente calma. O ritmo do dia ainda ecoa nos músculos, mas agora ele embala em vez de cobrar. E antes de dormir, você entende que a muralha não está sendo construída apenas fora de você. Ela também está sendo construída por dentro. Você acorda com a sensação estranha de que o corpo já está em movimento antes mesmo de abrir os olhos. Não há mais aquele choque inicial entre descanso e trabalho. Agora, tudo parece fazer parte do mesmo fluxo contínuo. Dormir é apenas uma pausa curta entre um dia de construção e o próximo. Ao se levantar, você sente os pés reclamarem primeiro. O chão é duro, frio, indiferente. Cada passo parece um lembrete silencioso de quantos quilômetros de muralha ainda existem pela frente. O céu está limpo, mas o ar traz um vento seco que promete um dia longo. Você puxa a roupa para mais perto do corpo, sabendo que o frio da manhã logo será substituído pelo calor insistente do sol. Hoje, o trabalho muda um pouco. Você não fica apenas no nível do solo. É chamado para ajudar em uma parte mais elevada, onde a muralha começa a ganhar altura real. A subida já cansa. Degraus improvisados, rampas de terra batida, caminhos que não foram feitos para conforto. Você sobe devagar, sentindo o coração acelerar, os pulmões se ajustarem. De cima, a visão é diferente. O terreno se estende em ondas de colinas, poeira e silêncio. A muralha serpenteia como algo vivo, ainda incompleto, mas já dominante. Um fato amplamente conhecido é que a Grande Muralha foi construída acompanhando o relevo natural sempre que possível, não em linha reta. Olhando dali, isso faz todo sentido. Ir contra a paisagem seria lutar contra o próprio mundo. O trabalho em altura exige mais cuidado. Cada movimento precisa ser calculado. O material é passado de mão em mão, em uma cadeia humana silenciosa. Você recebe, segura firme, entrega, recebe de novo. O ritmo é constante, quase meditativo. Se alguém se distrai, o fluxo quebra. Aqui, distração custa energia para todos. Você sente o vento mais forte lá em cima. Ele seca o suor rápido demais, engana o corpo. Você acha que está confortável, até perceber a garganta seca. Aprende a beber água antes de sentir sede. Pequena piada mental número 1. Seu corpo agora funciona com atualizações atrasadas. Enquanto ajuda a posicionar o material, você percebe como a muralha começa a se impor fisicamente. Ela não é só um monte de terra ou pedra. Ela cria sombra, muda o vento, redefine o espaço ao redor. Onde antes havia apenas campo aberto, agora existe uma linha que divide. Existe uma ideia recorrente de que a muralha servia tanto como defesa física quanto como símbolo de poder e controle territorial. Você sente isso sem precisar que ninguém explique. Trabalhar nela dá a sensação estranha de estar desenhando uma fronteira no mundo. O sol sobe mais rápido hoje. O calor reflete na superfície clara da terra compactada, sobe de baixo para cima. O ar parece mais pesado. Você ajusta a postura, tenta gastar menos energia. Cada passo é pensado. Cada gesto economizado vira força guardada para mais tarde. Em um momento de pausa curta, você observa as mãos.
Calos novos se formam sobre calos antigos. A pele está mais grossa, mais escura, mais resistente. Não é bonito, mas é funcional. Pequena piada número 2. Manicure definitivamente não era prioridade histórica. O trabalho continua, e você percebe que agora entende mais do processo do que no começo. Não alguém explica. Você simplesmente sabe onde ficar, o que segurar, quando avançar. O corpo aprendeu o ofício antes da mente. A tarde traz um cansaço diferente. Não é só físico. É um peso mental suave, como se o cérebro também estivesse carregando blocos invisíveis. Você combate isso com pequenas observações. O som do vento passando pelas frestas. A textura irregular da muralha sob os dedos. Detalhes mantêm você presente. Diferentes dinastias contribuíram para a muralha ao longo dos séculos, cada uma deixando técnicas e estilos distintos. Você pensa nisso enquanto trabalha. Mesmo aqui, agora, seu esforço é apenas uma camada em algo muito maior, algo que atravessa gerações. Quando o sol começa a descer, a luz muda. As sombras alongam a muralha, fazem ela parecer ainda maior. O trecho em que você trabalhou hoje já projeta uma linha firme no chão. É um desenho simples, mas poderoso. O corpo começa a pedir descanso de forma mais direta. Os ombros queimam. As pernas tremem levemente quando você para por tempo demais. Você aprende a não parar completamente. Movimento lento dói menos do que imobilidade total. No fim do dia, você desce com cuidado. Cada passo exige atenção. O cansaço deixa tudo mais traiçoeiro. Ao chegar ao chão, você sente um alívio imediato, quase emocional. Como se tivesse voltado a um lugar seguro, mesmo sabendo que amanhã estará lá em cima de novo. Você se senta, come, bebe água. O corpo começa a esfriar, mas a mente permanece estranhamente desperta. Você olha mais uma vez para a muralha, agora banhada pela luz do fim de tarde. Ela não parece ameaçadora. Parece paciente. Ao se deitar, o vento noturno passa mais suave. Os músculos ainda vibram com o esforço do dia, mas agora isso embala o sono. Você fecha os olhos sabendo que amanhã o corpo vai reclamar de novo. E você vai levantar mesmo assim. Você acorda antes do som habitual que marca o início do trabalho. Não porque esteja mais disposto, mas porque o corpo aprendeu a despertar sozinho. Os músculos ainda estão pesados, especialmente depois do dia em altura, mas a dor agora é previsível. Ela não assusta mais. Apenas acompanha. O ar da manhã está diferente. Mais parado. Menos vento. Isso parece uma boa notícia no começo, até você perceber que a quietude traz um calor que não se dissipa. O céu tem um tom claro demais, quase branco, sinal de um dia seco e longo. Você se levanta devagar, alongando sem perceber, como se o corpo estivesse tentando negociar com o que vem pela frente. Hoje, o trabalho se concentra no transporte de materiais por longas distâncias. Não é a parte mais visível da construção, mas é uma das mais exaustivas. Nada acontece na muralha se alguém não levar algo até o lugar certo. Você entra nessa engrenagem silenciosa, sabendo que seu esforço não vai aparecer no topo da estrutura, mas sem ele nada se mantém. Você caminha por trilhas estreitas, irregulares, carregando peso contra o peito ou apoiado nos ombros. O caminho sobe e desce suavemente, mas o acúmulo desses desníveis cobra seu preço. Cada passo parece um pequeno acordo entre equilíbrio e força. Você olha para o chão com atenção, porque tropeçar aqui não é apenas cair, é desperdiçar energia que você não tem sobrando. É conhecido que grande parte da construção da muralha dependia de mão de obra humana para transportar materiais, especialmente em áreas onde animais ou rodas não conseguiam passar. Você sente isso no corpo. Não há atalhos. Não há máquinas. Apenas repetição. O calor aumenta rápido. O sol não bate diretamente em você o tempo todo, mas a ausência de vento faz o ar ficar pesado. A respiração fica mais curta. Você ajusta o ritmo, diminui o passo. Aprendeu que acelerar demais cedo significa parar antes do fim. Enquanto caminha, você começa a reconhecer o trajeto. Certas pedras soltas. Um ponto onde o solo cede um pouco. Um trecho onde a muralha aparece entre colinas, como se estivesse observando quem passa. O caminho deixa de ser apenas um obstáculo e vira quase um companheiro silencioso. O peso que você carrega muda de vez em quando.
Algumas cargas são mais densas, outras mais volumosas. Cada uma exige uma postura diferente. Você aprende a encaixar o corpo no esforço, em vez de lutar contra ele. Ombros alinhados. Pescoço relaxado. Respiração ritmada. Existe uma percepção crescente de que o trabalho não é apenas físico, mas também mental. Manter o foco evita desperdício de energia. Pensar demais cansa. Pensar de menos também. Você encontra um meio-termo estranho, onde a mente observa sem comentar muito. Em um dos trajetos, você cruza com outros trabalhadores indo na direção oposta. Os olhares se encontram por um segundo. Não há conversa. Não há necessidade. O reconhecimento é suficiente. Todos estão sustentando a mesma coisa, mesmo que em pontos diferentes. Um detalhe interessante é que, ao longo do tempo, certos trechos da muralha passaram a depender mais de manutenção do que de expansão. Você começa a entender isso agora. Não é só construir algo novo, é manter o que já existe funcionando contra o desgaste constante do ambiente e do tempo. O suor escorre, mas não em excesso. Ele evapora rápido demais, enganando o corpo. A boca fica seca. Você toma pequenos goles quando pode, controlando o impulso de beber tudo de uma vez. Pequena piada número 2. Autocontrole nunca foi tão literal. A tarde avança quase sem você perceber. O sol muda de posição, mas a sensação permanece a mesma. Calor constante, esforço constante. O corpo entra em modo automático. Passo após passo. Ida e volta. Ida e volta. O som dos próprios pés no chão vira uma espécie de metrônomo. Em determinado momento, você sente um cansaço diferente. Não é exaustão total, mas um esgotamento profundo, silencioso. Os músculos ainda respondem, mas com atraso. Você aprende a antecipar isso, a ajustar o ritmo antes que o corpo reclame alto demais. Quando o sol começa a baixar, o ar finalmente muda. Um respiro leve atravessa o caminho. Não chega a ser vento, mas é o suficiente para aliviar a pele. O corpo responde imediatamente, como se tivesse estado esperando por isso o dia inteiro. O último trajeto do dia é sempre o mais pesado. Não pelo peso em si, mas porque o corpo já gastou quase tudo. Você se concentra em terminar. Não pensa no amanhã. Apenas no próximo passo. Ao devolver a carga final, você sente uma leveza estranha. Os ombros demoram a entender que o peso não está mais ali. O corpo continua tenso por alguns segundos, como se esperasse mais. Quando você se afasta, olha para o trecho da muralha que recebeu o material que você carregou. Não há marca do seu esforço. Nenhum sinal visível. Ainda assim, você sabe que ele está ali, incorporado na estrutura. Ao se sentar no fim do dia, as pernas esticam sozinhas. O cansaço se espalha de forma uniforme, quase confortável. Você percebe que aprendeu algo importante hoje. Nem todo trabalho precisa ser visto para ser essencial. O céu começa a escurecer devagar. Você se deita com o corpo pesado, mas a mente tranquila. Amanhã, tudo recomeça. E você já sabe exatamente como isso vai se sentir. Você começa o dia com uma sensação estranha no peito, como se o ar estivesse um pouco mais pesado do que ontem. Não é dor, nem medo claro. É antecipação. Algo no ambiente muda quando você vive tempo suficiente no mesmo lugar, e seu corpo percebe antes da mente. Ao caminhar em direção à muralha, você nota o silêncio diferente. Não é ausência de sons, mas uma redução sutil do movimento. Menos passos ao redor. Menos vozes baixas. O trabalho continua, claro, mas há espaços vazios onde antes sempre havia alguém. Você reconhece isso imediatamente, mesmo sem querer. A construção da muralha nunca foi apenas um desafio técnico, ela sempre carregou um custo humano alto. Você sente esse custo agora, não como um número ou um dado distante, mas como ausência concreta. Um lugar no caminho que ninguém ocupa. Uma ferramenta encostada que não foi recolhida. Você segue com suas tarefas, porque parar não faz parte da rotina. O império não pausa. A muralha não espera. Ainda assim, cada movimento hoje parece ligeiramente mais lento. Não por cansaço físico, mas por um peso que não aparece nos músculos. Durante o trabalho, você observa como o ambiente engole vestígios humanos rapidamente. Pegadas desaparecem. Marcas no solo se misturam.
A muralha permanece, sólida, enquanto as pessoas passam por ela como sombras temporárias. Essa percepção se instala com calma, sem drama, mas profunda. Existe um entendimento silencioso entre vocês. Ninguém fala sobre isso em voz alta. Não porque seja proibido, mas porque não há o que dizer. As palavras não mudariam o ritmo do dia. Então vocês compartilham o silêncio. Muitos trabalhadores nunca retornaram para suas casas após serem enviados para construir a muralha. Você não precisa que ninguém confirme isso. Você vê os sinais todos os dias. O trabalho hoje envolve reforçar uma base já existente. Você desce até uma área mais baixa, onde a muralha encontra o solo de forma irregular. Aqui, o esforço é menos visível, mas crucial. Ajustar pedras, compactar terra, garantir que o peso acima não ceda. Enquanto trabalha, você percebe como a repetição ajuda a mente a processar coisas difíceis. O movimento constante cria um espaço interno silencioso, onde pensamentos entram e saem sem se fixar. Você não ignora o que sente, mas também não se afunda nisso. Em determinado momento, você encontra um objeto esquecido, algo simples, pessoal. Não é importante o que é, apenas o fato de estar ali. Você não pergunta de quem era. Não precisa. Você apenas coloca o objeto de lado, em um local protegido, como se isso fosse algum tipo de respeito silencioso. Há quem veja a muralha como uma linha de defesa. Outros a veem como um símbolo de poder. Você começa a percebê-la também como um grande registro de vidas que passaram por ali, mesmo que não estejam gravadas em pedra. O sol sobe e desce, marcando o tempo de forma implacável. O corpo segue obediente. O suor vem, seca, volta. A fome aparece no horário esperado. Tudo continua funcionando, o que chega a ser quase estranho diante do que falta. No meio da tarde, você sente um cansaço diferente. Não é físico. É uma fadiga emocional suave, como um pano pesado jogado sobre os pensamentos. Você reconhece isso e ajusta o ritmo. Aprendeu que resistir só piora. Alguns trabalhadores mais antigos parecem carregar esse peso com mais naturalidade. Eles não estão insensíveis. Apenas aprenderam a conviver. Você observa e entende que isso também é uma forma de sobrevivência. Há um debate acadêmico que atravessa o tempo sobre se a muralha foi construída mais pelo medo externo ou pelo controle interno. Trabalhando aqui, você sente que ambas as coisas coexistem sem conflito. Quando o dia se aproxima do fim, o céu ganha tons mais suaves. A luz parece pedir calma. Você reduz o ritmo naturalmente, como se o próprio ambiente dissesse que já foi o suficiente por hoje. Ao se afastar da área de trabalho, você olha para a muralha mais uma vez. Não com admiração grandiosa, mas com familiaridade. Ela não é mais um monumento distante. É parte do seu cotidiano, com tudo que isso inclui. Você se senta, estica as pernas e respira fundo. O cansaço vem, mas não assusta. Ele apenas ocupa seu lugar habitual. Antes de fechar os olhos, você percebe que aprendeu algo importante hoje. Algumas construções exigem mais do que força, exigem presença, mesmo quando dói. O escuro chega devagar, e você o recebe em silêncio. Você acorda com a sensação de que o corpo está mais pesado do que deveria. Não é exatamente dor, é algo mais espalhado, como se cada parte tivesse acumulado um pouco mais do dia anterior. Mesmo assim, você se levanta. Não por força de vontade heroica, mas porque o corpo já aprendeu o caminho antes mesmo da mente decidir. O amanhecer traz uma luz diferente hoje. Mais suave, quase pálida, como se o céu estivesse cansado junto com você. O vento passa devagar entre as colinas, carregando poeira fina que se deposita na pele e nas roupas. Você nem tenta limpar. Em poucas horas, tudo estará coberto de novo. O trabalho do dia envolve continuidade. Nada novo, nada grandioso. Apenas seguir a muralha, trecho após trecho, reforçando, ajustando, mantendo. Você percebe que, neste ponto, a construção não é mais um evento, mas um estado permanente. A muralha nunca está pronta. Ela apenas existe em constante necessidade. A Grande Muralha foi construída e reconstruída ao longo de séculos, por diferentes dinastias, cada uma herdando o esforço da anterior. Caminhando ao lado dela, você sente essa sobreposição de tempos. Algumas partes parecem mais sólidas, outras mais improvisadas.
É como se o passado tivesse camadas, e você estivesse pisando sobre todas elas ao mesmo tempo. Você trabalha em silêncio, mas o silêncio agora é confortável. Ele não pesa como antes. Talvez seja cansaço. Talvez seja aceitação. O corpo entra em um ritmo quase meditativo. Levantar, ajustar, pressionar, verificar, repetir. Pequena piada mental número 1. Se isso fosse um jogo, definitivamente não teria modo fácil. Ao longo da manhã, você passa por um trecho mais antigo da muralha. As pedras têm outra textura. Mais gastas. Mais irregulares. Elas contam uma história sem palavras. Você passa a mão sobre a superfície áspera por um segundo a mais do que o necessário, como se estivesse tocando algo vivo. Existe um entendimento crescente de que você não está apenas construindo algo físico. Você está participando de uma ideia. A ideia de separação, de proteção, de limite. Mesmo que você nunca veja quem está do outro lado, a muralha insiste nessa divisão. O sol sobe lentamente, mas o calor chega cedo. O corpo responde com suor constante. Você já sabe exatamente quanto esforço pode gastar antes de precisar reduzir o ritmo. Essa matemática interna é precisa agora. Você confia nela mais do que em qualquer ordem externa. Em um ponto do trajeto, você observa trabalhadores mais novos. Os movimentos ainda não são econômicos. Eles gastam energia demais em gestos desnecessários. Você se reconhece neles, de algum tempo atrás. Não diz nada. Eles vão aprender. Todos aprendem, cedo ou tarde. O dia avança sem grandes eventos, e isso, paradoxalmente, é marcante. Não há quedas. Não há interrupções. Apenas trabalho constante. Você começa a perceber que a verdadeira dificuldade não está nos dias extremos, mas na soma dos dias comuns. Há uma sensação estranha de permanência temporária. Você sabe que está ali há muito tempo, mas também sabe que não estará para sempre. A muralha, no entanto, provavelmente estará. Essa diferença muda a forma como você enxerga cada esforço. Existe um debate antigo sobre se a muralha cumpriu plenamente seu papel defensivo. Enquanto trabalha, você pensa que, independentemente disso, ela cumpriu outro papel com perfeição: ocupar vidas inteiras. No meio da tarde, o vento muda de direção. Ele traz um leve alívio, mas também levanta mais poeira. O céu fica levemente turvo. Você pisca com frequência, protegendo os olhos. Mesmo assim, continua. Parar agora quebraria o ritmo, e você sabe o quanto é difícil retomá-lo. Você ajusta uma seção específica onde o solo cedeu com o tempo. É um trabalho cuidadoso. Pequenos ajustes fazem grande diferença. Você aprende que, assim como o corpo, a muralha também sofre com o desgaste invisível. Quando o sol começa a descer, a luz muda tudo. As sombras alongam a muralha, fazendo-a parecer ainda maior. Por um momento, você se permite apenas observar. Não como trabalhador, mas como alguém que está dentro da paisagem. O cansaço chega de forma previsível. Não é um choque. É quase um sinal amigável dizendo que o dia está terminando. Você desacelera, organiza as ferramentas, confere o que ficou para amanhã. Ao se afastar, você olha para trás mais uma vez. Não por orgulho, nem por frustração. Apenas por hábito. A muralha está lá, silenciosa, imensa, indiferente e constante. Você se senta quando finalmente pode. As pernas estendem sozinhas. A respiração se aprofunda. O corpo entende que, por algumas horas, não precisará carregar nada além de si mesmo. Enquanto o céu escurece, você percebe algo sutil: a muralha já faz parte de você. Não como glória, mas como memória física. Ela está nos músculos, na postura, no ritmo interno. E com esse pensamento tranquilo, você deixa o dia ir embora, sem pressa. Você acorda com o corpo avisando, de forma clara e honesta, que algo mudou. Não é uma dor específica, localizada. É um aviso geral, como se cada músculo tivesse concordado silenciosamente que já fez o suficiente por muitos anos seguidos. Mesmo assim, você se levanta. Não por teimosia, mas porque o movimento já faz parte de quem você é. O amanhecer chega mais lento hoje. O céu demora a clarear, e a luz parece indecisa, filtrada por uma névoa fina. O ar está mais frio,
e isso ajuda a aliviar um pouco a rigidez do corpo. Você respira fundo, sentindo o peito expandir com mais dificuldade do que antes, mas ainda expandir. O trabalho do dia é simples, ao menos no papel. Revisar trechos já concluídos, reforçar pontos vulneráveis, substituir pedras que cederam com o tempo. Nada grandioso. Nada novo. Apenas manter de pé aquilo que já existe. E você percebe que isso também exige esforço, às vezes mais do que começar algo do zero. É amplamente conhecido que muitos trabalhadores passaram anos, às vezes décadas, envolvidos na construção e manutenção da Grande Muralha. Você sente o peso desse tempo acumulado agora. Não como arrependimento, mas como consciência. Enquanto caminha ao longo da estrutura, você nota como certos movimentos já não são tão fluidos. O corpo responde, mas com atraso. Você ajusta o ritmo, respeitando limites que antes ignorava. Curiosamente, isso traz uma calma inesperada. Não há mais pressa. Apenas continuidade. Você trabalha com cuidado redobrado. Cada pedra é colocada com atenção. Cada ajuste é pensado 2 vezes. Você aprendeu que erros pequenos cobram juros altos com o tempo, tanto na muralha quanto em você. O sol sobe, mas não castiga tanto quanto em outros dias. Talvez seja a estação mudando. Talvez seja apenas sua percepção. De qualquer forma, você agradece silenciosamente. O corpo aproveita cada pequena gentileza do ambiente. Há um momento em que você para, apoiado na muralha, e observa o horizonte. Não por distração, mas por necessidade. Você percebe que passou tanto tempo olhando para pedras, chão e ferramentas que quase esqueceu de olhar para longe. A muralha se estende até onde a vista alcança. Não como um desafio agora, mas como uma presença constante. Ela já não impressiona pelo tamanho, e sim pela persistência. Ao longo do dia, você cruza com trabalhadores mais jovens e mais antigos. Alguns ainda têm energia de sobra. Outros carregam o mesmo cansaço que você reconhece em si. Não há julgamento. Apenas reconhecimento mútuo. Você começa a entender que seu papel aqui não é mais provar força, mas transmitir ritmo. Mostrar, pelo exemplo silencioso, que é possível continuar sem se destruir completamente. É um aprendizado tardio, mas necessário. Existe um debate antigo sobre se obras monumentais justificam o custo humano que exigem. Hoje, isso não é uma pergunta teórica para você. É algo que se sente nos joelhos, nos ombros, na respiração curta ao final do dia. O sol começa a descer mais cedo, ou talvez você apenas esteja mais atento ao tempo. A luz dourada toca a muralha de um jeito diferente, destacando imperfeições, rachaduras, marcas de reparo. Você percebe que ela é bela não apesar dessas marcas, mas por causa delas. Quando o trabalho termina, você demora um pouco mais para se afastar. Não porque queira ficar, mas porque sair exige aceitar que uma parte da sua vida está ficando para trás. Você se senta com cuidado. As pernas esticam lentamente. O corpo relaxa com dificuldade, mas relaxa. A respiração se aprofunda, e o silêncio da noite começa a ocupar espaço. Você olha mais uma vez para a muralha. Não como um símbolo do império. Não como uma maravilha distante. Mas como algo que fez parte da sua rotina, do seu corpo, do seu tempo. E então, sem cerimônia, você deixa o dia terminar. O ritmo desacelera agora. A respiração fica mais longa. Os pensamentos se espaçam. Você percebe que, apesar de tudo, está seguro. O corpo cansado encontra apoio no chão firme. A muralha, silenciosa, permanece onde sempre esteve. Nada precisa ser feito neste momento. Nada precisa ser provado. Apenas descansar. Apenas permitir que o cansaço vá embora pouco a pouco. Como o calor que se dissipa após um longo dia. Você fecha os olhos sabendo que o esforço ficou para trás. E que, por agora, tudo o que existe é quietude. Boa noite e bons sonhos.